Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas questões comentadas de concurso público de parasitologia. Então, aí envolve biólogo, biomédico, farmacêutico, técnico em análises clínicas, tá? Mas normalmente voltado para a área mais laboratorial, tá bom? Então, esse vídeo aqui, ele faz parte de uma série aqui de vídeos que a gente está fazendo. A gente está pegando os principais parasitas que afetam o ser humano e comentando sobre ciclo de vida, a parte de comparação de ovos, protozoários, cistos, trofozoítos e etc. Tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo ou precisa desse tipo de conteúdo para, de repente, prestar uma prova de concurso público, um processo seletivo, uma prova de residência, ou ainda a sua prova mesmo da sua faculdade, já clica aqui em curtir e já vai deixando aqui o seu comentário sobre o assunto que você quer ouvir aqui nas nossas aulas, tá? E lembra também de se inscrever aqui no canal do IBAP Cursos no YouTube e ativar as notificações para que você receba todos os vídeos dessa sequência aqui. Já tem mais ou menos uns 5 vídeos programados, mas como a gente tem mais de 20 parasitas, é provável que a gente tenha mais de 20 vídeos aí que a gente vai comentando. O foco é um parasita aqui, mas obviamente as questões de concurso público, elas envolvem vários tipos de parasitas, ciclos e tudo mais. Então a gente vai explicando isso ao longo das questões, tá? São mais ou menos 10, 12 questões, então aí acho que a gente vai ficar mais ou menos uma meia horinha conversando aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, de 2018, Prefeitura de Presidente Kennedy, para professor em ciências. As amebas são protozoários unicelulares e que podem apresentar um modo de vida livre, comensal ou parasita. A respeito das amebas, o tipo de reprodução desses organismos está descrito corretamente na alternativa. Então, antes de eu começar aqui a ler as alternativas, tá? Segura aí um pouquinho, presta atenção, ó. Quando você estiver resolvendo uma prova de questão, uma prova aí de concurso público, e você encontrar uma questão assim de, por exemplo, parasitologia, você já vai sublinhando ou circulando as principais palavras-chave. Então, aqui eu já sei, ó, que está falando sobre protozoário, mais especificamente amebas, tá? E aí fala que ele tem ciclo de vida livre, comensal, parasita, etc. E ele fala especificamente o tipo de reprodução. Então, essa é o termo principal, é a palavra-chave principal, o comando dessa questão. Tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. Assexuado por cisparidade. Eu vou ler as questões, depois eu comento. Sexuado por conjugação, sexuado por bipartição, assexuado por fecundação, e assexuado por brotamento. Então, assim, resumindo, a gente tem dois tipos de reprodução aí, sexuada e assexuada. Sexuada é, por exemplo, gameta, né, masculino e feminino. As amebas, os protozoários, bactérias, entre outros seres, basicamente eles fazem reprodução assexuada, tudo bem? E aí, na assexuada tem vários tipos. Uma delas é aquela que a ameba, ela pega e faz isso, ó, ela vai meio que se dividindo em duas, se partindo, tá? Bipartindo, ou fazendo uma cisparidade, bipartição, tá? São termos que a gente pode encontrar aqui. Então, é uma reprodução que a gente chama assexuada por cisparidade ou bipartição, tudo bem? Sexuada por conjugação, conjugação é troca de material genético aí, tá? Nesse caso, nem seria. Alguns autores consideram como sexuada, mas não é o caso aí, tá? A conjugação em si. Conjugação pode nem ser considerada uma reprodução sexuada, tá bom? Porque, em teoria, não existe reprodução sexuada nas bactérias, mas existem controvérsias em relação a isso. Sexuada por bipartição, não, ela é uma reprodução assexuada. Assexuada por fecundação, não, fecundação é sexuada. E assexuada por brotamento, nesse caso, não é, porque é especificamente cisparidade, tá? Aqui brotamento poderia ser com outros tipos de micro-organismos. Tá? Então, a resposta correta, nesse caso especificamente, é a letra A. Aí eu trouxe para você aqui, na sequência, uma classificaçãozinha só para você salvar, você faz aí um print, seja lá o que for, para você ter os tipos de reprodução. Então, ó, reprodução assexuada é sem gametas, reprodução sexuada é com gametas. Essa é a divisão geral, tudo bem? Então, sexuada pode ser fecundação. A assexuada pode ser, por exemplo,
divisão binária, brotamento, esporulação, fragmentação, propagação vegetativa, partenogênese, tá? No nosso caso, especificamente, o mais importante nessa questão, para protozoário, né, especificamente, ó, é divisão binária, isso daqui, ó, tá? Que aí pode ser chamado de bipartição, fissão ou cisciparidade, tá? E aí a gente encontra, por exemplo, em bactérias e protozoários. Essa aqui é a resposta, reprodução assexuada por cisciparidade especificamente. Existem outras como brotamento, como, por exemplo, os nidários e algumas plantas especificamente, esporulação por fungos, algas e até alguns protozoários, fragmentação no caso das planárias, por exemplo, propagação vegetativa, por exemplo, bananeira, cana-de-açúcar, etc., e partenogênese, por exemplo, nas abelhas, tá? Mas no nosso caso, o principal é a divisão binária. Isso aqui é só para você ter essa classificação e facilitar o seu trabalho aí. Questão 2. Prefeitura de Fortaleza para técnico de laboratório. O agente causador da amebíase é, letra A, um vírus, não é um vírus. Letra B, é um protozoário. Fungo não é um fungo e não é uma bactéria, tudo bem? Mais especificamente, é a entamoeba histolítica, tudo bem? Eu tenho já um vídeo gravado sobre amebíases que a gente fez de parasitologia ou protozoologia, né? E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para facilitar o seu trabalho também. É bem detalhado esse vídeo, mostra todo o ciclo e etc. Mas, resumindo, né? A entamoeba histolítica é o agente causador da amebíase. Existem outras amebas que estão lá presentes no intestino podem estar presentes no intestino do ser humano, mas aí, nesse caso, elas não trazem problemas, não atuam como parasitas, tudo bem? Por exemplo, a entamoeba coli, tá? Que está mais relacionado com contaminação de alimento, água e etc., mas a entamoeba coli não é considerada um parasita. Inclusive, quando faz exame de fezes, você tem que fazer a comparação dos cistos desses tipos de protozoários, tá? Mas aqui, a amebíase é causada por um protozoário. Vamos lá, deixa eu só diminuir aqui a tela para não atrapalhar e jogar aqui mais para cima para a gente enxergar melhor. 2016, técnico em laboratório para a área de biologia especificamente. A disenteria amebiana é uma inflamação do intestino grosso manifestada por cólicas e fezes liquefeitas, geralmente com muco e sangue. É uma doença causada pela ameba, por isso esse tipo de disenteria é conhecido também por amebíase. Das alternativas descritas a seguir, assinale a que se caracteriza por ser um modo de transmissão da amebíase. Então, assim, claro que a gente está direcionando algumas questões aqui, você já deve ter percebido, né, para amebíase e entamoeba histolítica, mas, assim, dentro de uma prova, você não tem totalmente esse direcionamento. Você tem lá 50, 100 questões, seja lá como que é a sua prova de concurso público aí você tem 2, 3 de parasito, 2, 3 de micro, 2, 3 de vários assuntos, né? E não vai cair só amebíase, mas nesse caso é a entamoeba histolítica especificamente, tudo bem? Então tá falando, ó, modo de transmissão da amebíase. Resumindo, é via fecal oral. Ou seja, uma pessoa vai lá, defeca, contamina água, contamina alimento, a própria mão da pessoa, ela vai lá, não lava a mão direito e mexe no alimento, prepara um alimento, acaba contaminando o alimento, ou, sei lá, uma criança tem uma contaminação, coloca a mão no rosto e perto da boca, por exemplo, de um adulto, o adulto se contamina ou contamina outra criança, tá? Então a gente chama de via fecal oral, beleza? Vamos lá, letra A. Ingestão de cistos do parasita presentes nas fezes de gato. Não tem nada a ver com gato aqui, tá? Você poderia estar confundindo aí com toxoplasmose, por exemplo, mas toxoplasmose também está muito relacionado com ingestão de alimentos aí, carne, né, que não foi bem cozida ou crua, está sendo crua, por exemplo, mas não tem nada a ver. Ingestão de alimentos ou água contaminada por fezes que contenham cistos, até aqui tudo bem, tá? Aí essa palavra matou, do ciliado, porque a entamoeba não é um parasita, um protozoário ciliado, tudo bem? Inclusive, ela não é
um parasita flagelado, um protozoário flagelado, diferente da giardia, que aí já é. Então, para a gente, já adiantando aqui, ó, ingestão de alimentos ou água contaminada por fezes contém os cistos do parasita. É essa daqui, tá? Essa questão é bem possível que muita gente tenha ficado em dúvida, porque ela pode não lembrar que a entamoeba não tem cílios, mas eles são risópodes, que a gente fala, né? Eles se movem por emissão de pseudópodes. Lembra da ameba, daquele brinquedinho lá da amoeba das crianças, assim? É mais ou menos aquilo, aquele negócio meio melado, assim, que vai emitindo pseudópodes. É esse tipo aí de entamoeba que a gente está falando, tá? Então, letra C, ciliado está errado. E letra D, flagelado, também está errado. A alternativa correta, nesse caso, é a letra C. Tudo bem? 2016, Prefeitura de Cascavel, para o cargo de bioquímico. Qual dessas ações é a principal medida profilática utilizada contra a amebíase? Então, lavar as mãos. Vamos deixar aqui, ó, vou colocar um Vzinho aqui, porque de repente tem outra alternativa melhor, mas vamos continuar. Combate ao vetor, seria combater o vetor, ok. Mas tem algum vetor especificamente aí? Tem algum mosquito, né? Tem algum, sei lá, um caramujo, alguma coisa do tipo? Não tem diretamente, né? Não tem um vetor biológico que a gente diz, nem um vetor mecânico diretamente. Apesar da água ser um tipo de vetor, mas não é esse o conceito aqui que está sendo utilizado, tudo bem? Então, combater o vetor não tem muita relação, tá? Usar cortinados nas camas. Usar cortinado, basicamente, é para inseto, tudo bem? Para vetores biológicos do tipo dípteros ou alguma coisa do tipo, tudo bem? Então, não tem nada a ver. Tratar todos os casos positivos. Isso aqui, ó, não é uma medida necessariamente profilática. Isso aqui ajuda, sim, né? Obviamente, porque você diminui a liberação de cistos no ambiente, por exemplo, na família. Quando tem uma família que as pessoas ficam muito próximas ali naquela casa, normalmente uma família que seja de baixa renda, por exemplo, não tenha muitas condições sanitárias adequadas e etc., as pessoas ficam muito próximas, às vezes dormem no mesmo quarto, na mesma cama, tá? E aí uma pessoa contaminada ou infectada pode contaminar o local, o ambiente ali, etc., e as outras pessoas podem desenvolver também essa infecção. Mas não é diretamente, assim, né, a principal medida profilática contra a amebíase, tudo bem? O principal que seria lavar as mãos mesmo, até aqui, né? Mas ela ajuda também na redução da transmissão, tá bom? Tratar casos positivos. Não frequentar coleções de água doce. Não tem nada a ver aqui. Eles devem estar tentando te confundir aí com esquistossomose ou alguma coisa do tipo, tudo bem? Então, de fato, a alternativa correta aqui é a letra A, tudo bem? 2017, processo seletivo tradicional, Agreste. A amebíase é uma doença comum no Brasil, causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. São características desse parasita. Locomoção por cílios natatórios. A gente já citou na questão anterior que não tem nada a ver, não são ciliados, tudo bem? Então isso aqui está errado. Vida livre em água doce. A entamoeba não tem vida livre. Existem alguns protozoários aí de vida livre que até, inclusive, causam doenças para o ser humano, tá? Algumas amebas comedoras de cérebro, ameba que destrói a córnea, destrói o olho, existem algumas amebas específicas aí. Exoesqueleto de carbono de cálcio, carbonato de cálcio, não tem nada a ver, tá? Infecção de células sanguíneas também não tem nada a ver, possivelmente estão tentando te confundir aqui, ó, com um plasmodium, que é um que entra nos eritrócitos e causa a malária, tudo bem? Mas não tem nada a ver. Provocar a lise de enterócitos. Lembrando que enterócitos são as células do intestino. Então, sim, destrói os enterócitos, tá? Essa alternativa aqui está correta. Letra E é a nossa resposta aqui nessa questão 5, tá? Questão 6. Perito criminal na área de biomedicina da prova do CESP, tá? Aqui são aquelas questões de certo e errado, né? Com relação às infecções parasitárias, julgue o item seguinte. Entamoeba histolítica, protozoário responsável pela amebíase, causa diarreia grave e é transmitida por meio da ingestão de cistos,
presentes na água ou alimentos contaminados. Tá perfeito aqui, não tem problema nenhum, tudo bem? Então, eu aconselho também a você fazer isso, quebrar a sentença e sublinhar ou circular, até circular fica melhor assim, ó, a amebia, você pega, faz um círculo, um quadradinho aqui em volta, tá? Para focar nas palavras que são as principais, porque o resto é acessório aí, tudo bem? Então, sim, é um protozoário, amebíase, causa uma diarreia, em muitos casos é grave, né? Transmitida pela ingestão de cistos presentes na água ou alimentos contaminados, tá? Beleza? Essa aqui tá perfeita, não é nem tão complicada assim. Só para constar, aqui a gente tem o ciclo da amebíase. Vamos começar aqui, ó, rapidinho. A pessoa já infectada, defecando e liberando cistos, que são essas formas aqui mais resistentes ao ambiente, e aqui em alguns casos, principalmente em diarreia, as fezes bem liquefeitas assim, a pessoa pode eliminar também os chamados trofozoítos aqui junto com as fezes. E aí, essa forma aqui é a forma infectante e também a forma que você pode fazer o diagnóstico lá nas fezes escolhidas desse paciente, tudo bem? Aí, essa pessoa aqui pode infectar uma outra pessoa, pode se auto-infectar e assim por diante, né? Então, esse cisto aqui, que é o que normalmente sobrevive mais ao ambiente, ele pode ser ingerido por uma outra pessoa, por exemplo, e aí vai todo o trato gastrointestinal, intestino delgado, vai lá para o intestino grosso, principalmente, tá? E então, o que que acontece? Na hora que está lá no intestino grosso, ele pode colonizar naquela própria região mesmo, que a gente chama de uma colonização não invasiva, tá? Permanece aqui no próprio intestino grosso, e aí vai ser eliminado também com as fezes, ou ainda pode passar, por exemplo, para camadas diferentes do intestino, começar a invadir, né? Camadas diferentes do intestino, e inclusive outros órgãos, como por exemplo, o fígado, o pulmão e até o cérebro, que aí a gente chama de amebíase extraintestinal, normalmente relacionado com pessoas que têm uma imunossupressão, tudo bem? Então esse é o ciclo aqui, bem resumido, rapidinho. E aí, esses parasitas aqui dentro, eles vão ser ingeridos lá na forma de cisto, né? Depois ele desencista, forma o trofozoito, que é a forma que fica mais lá livre no intestino mesmo do paciente, e esse trofozoito vai sofrer multiplicação, etc. E quando ele for ser eliminado, ele vai encistar novamente para que ele possa resistir ao ambiente. Esse é o ciclo básico da amebíase, beleza? Vamos lá, questão 7. 2019, analista de gestão de resíduos sólidos na área de biologia. A respeito de parasitas, julgue o item seguinte. A amebíase é causada pela entamoeba histolítica, que apesar de ser unicelular, não é uma bactéria. Perfeito, tudo bem? Então, é um ser unicelular, mas ele não é bactéria. Ele é, na verdade, do reino protista, né, que a gente diz, ou protozoa, né, que é um ser, nesse caso aqui, eucarionte, tudo bem? Diferente da bactéria, que é um ser procarionte. Então, tá certa essa afirmação, não tem nada de errado aqui. Questão da FGV 2010, para tecnologista em saúde, malacologia médica. Nas alternativas abaixo, você irá encontrar medidas de higiene normalmente utilizadas na prevenção da disseminação de doenças. Assinale a forma que é ineficaz, ó, circula isso daqui, tá? Porque isso aqui mata muita gente perde uma questão de bobeira, porque ela não leu isso daqui, ó, ineficaz, que não funciona, tudo bem? Se você tiver em dúvida lá na prova, já põe uma setinha assim, escreve, ó, não funciona, tudo bem? Porque aí você responde a prova num modo mais focado, buscando o que não funciona. Para controle de quem? Especificamente da amebíase, tudo bem? Então, qual que é ineficaz? Lavar as mãos com água e sabão? Lavar as mãos funciona, tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar um xizinho aqui, porque essa daqui não é a nossa resposta. Lavar alimentos que serão consumidos crus funciona? Funciona. Então, ela é eficaz. Sempre utilizar a latrina para defecar é eficaz. Cloração da água potável. Eu vou deixar aqui, ó, uma bolinha assim, ó.
você faz um pontinho ali, e aí eu vou pular para a alternativa E. Não utilizar fezes humanas para adubo de plantação. É eficaz, tá? Então, professor, de fato, a cloração da água potável não funciona no caso da entamoeba histolítica? Exatamente. É ineficaz, tá? Então, essa seria aqui, ó, a nossa resposta correta. Você pode ferver, você pode filtrar, tá? Mas a cloração especificamente não funciona. Então, é uma forma que é ineficaz no controle da amebíase. Tudo bem? Essa é a nossa resposta, voltando aqui, letra D, né? 2009, da OCP. O protozoário entamoeba histolítica é o agente causador da doença conhecida por amebíase ou disenteria amebiana. Sobre essa doença e seu agente causador, assinale a alternativa correta, tá? Então está querendo falar especificamente sobre entamoeba histolítica e a doença chamada de amebíase. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre as alternativas aqui. A transmissão da amebíase é feita pela picada do mosquito do gênero Anopheles. A gente acabou de ver o ciclo, né? Então não tem nada a ver com o Anopheles aqui, tudo bem? São outras doenças, em outras questões a gente comenta sobre isso, mas existem sim algumas doenças causadas por protozoários, por exemplo, que são transmitidas pelo Anopheles, tá? Então a amebíase não tem nada a ver com isso. A entamoeba histolítica é um protozoário ameboide que se locomove por pseudópodes. Eu vou colocar um Vzinho aqui do lado, deixar aí e a gente analisa as próximas, tá? Mas é essa possivelmente a resposta. A forma básica de reprodução sexuada nos protozoários é a cisciparidade ou divisão binária. A gente já falou numa das primeiras questões aqui hoje que é um tipo de reprodução assexuada, tudo bem? Por cisciparidade ou divisão binária. Então, essa aqui também está errada. As amebas pertencem ao grupo dos protozoários chamados esporozoários. Não faz parte dos esporozoários, são risópodes, na verdade. Letra E. Uma forma de profilaxia da amebíase é a erradicação do barbeiro, seu agente transmissor. Tem nada a ver isso aqui, ó, com o barbeiro. Barbeiro é tripanossoma, são outras coisas, a tripanossomíase americana ou doença de Chagas, né? Então não tem nada a ver. A alternativa correta pra gente aqui, ó, ficou naquela letra B mesmo que a gente já tinha falado, tá bom? Questão 10, 2007, da CESP, Prefeitura de Limeira, em São Paulo. Acerca das diversas análises realizadas em amostras de fezes, julgue o seguinte item. A amebíase é transmitida pela ingestão de cistos. Ok, leia, quebra a frase, tá? Escuta o que eu estou te falando. Sendo que tanto cistos quanto trofozoítos podem ser encontrados nas fezes. Sim, a amebíase basicamente é transmitida pela ingestão de cistos. Tudo bem? Até aqui tranquilo. E tanto cistos quanto trofozoítos, né, podem ser encontrados nas fezes. O mais comum é encontrar isso daqui, tá? Porque o trofozoíto normalmente não é tão resistente, mas fezes diarreicas você pode encontrar sim. Então, essa alternativa, essa questão aqui, a resposta é certo. Tudo bem? 2015, Prefeitura de Catolé do Rocha, biomédico. As amebías intestinais têm um ciclo evolutivo simples, ocorrendo a infecção a partir da ingestão de água ou alimentos contaminados, com cistos e dos seus diversos tipos. Para início do seu ciclo evolutivo, é necessário o desencistamento, ocorrendo a partir do seguinte local. Então, o desencistamento, se ele acontecer no estômago, o parasita acaba sendo destruído, tudo bem? Ele acaba não sobrevivendo. Então, esses aqui, ó, que já estão aqui no início, você já vai excluindo, tá? E aí, basicamente, o desencistamento começa ali no intestino delgado, tá? Mas a maior parte também acaba acontecendo no próprio intestino grosso. Então, a partir do intestino delgado, a alternativa correta é a letra C aqui, tá bom? Questão 12, 2018, para técnico de laboratório em análises clínicas. Os exames parasitológicos em fezes são compostos por diferentes procedimentos que objetivam detectar a presença de parasitos através da análise morfológica
no trato gastrointestinal. Então, presença de parasitos, análise morfológica, exames parasitológicos. São palavras importantes aí. Sublinha ou circula para você ir focando aqui, tá bom? Por meio do mesmo exame, é possível detectar em coleta adequada a presença ou ausência de parasitas, bem como a intensidade da parasitose. Sobre os exames parasitológicos, julgue como verdadeiro ou falso os itens a seguir. Os métodos de concentração de larvas de eumintos, rugai e Berman morais são utilizados para a pesquisa de larvas de entamoeba histolítica. Então, assim, complicado isso daí, né? Mó viagem isso daqui, porque entamoeba histolítica não tem larva, né? Então não tem nada a ver. Esse método aqui, ó, o de Rugai ou Berman Morais, por exemplo, que trabalha com termotropismo, hidrotropismo e etc., especificamente o Berman Morais, né? Ele é utilizado mais para larva de estrongiloides estercorárias. Então, não tem como ter larva aqui numa entamoeba histolítica. Se é um ser unicelular, tudo bem. Se é um euminto, por exemplo, que são aqueles que têm fases diferentes, né, e tudo mais, que vai lá um ovinho, daí vira uma larva, filarioide, etc., né? Até poderia ser, mas nesse caso não tem nada a ver. A gente basicamente tem dois estágios aí na entamoeba. Tem o cisto, basicamente, tá? E o trofozoito, só isso. E os dois continuam sendo unicelulares, não são larvas. Então, já está errado isso daqui, tudo bem? O que a gente pode utilizar aqui, por exemplo? Pode utilizar para cistos alguns métodos de flutuação, até de sedimentação mesmo com o método de Hoffman, tá? Pode ser utilizado dentro de um laboratório de análises clínicas. Beleza? Então é isso aí. São as 12 questões que a gente comentou aqui, focado, vai mais em amebias, em entamoeba e etc., as amebas de uma maneira geral. Como a gente trouxe aqui uma revisãozinha sobre esse assunto. Se você gostou, clica aqui em curtir. Já deixa aqui também o seu comentário sobre algum assunto que você queira ouvir mais relacionado com parasitologia, por exemplo, tá? Se inscreve no canal do IBAP Cursos, ativando todas as notificações. E para a gente fechar aqui a nossa aula, eu te convido a conhecer o Passaporte Baflix. Lá você tem mais de 50 cursos certificados, microimuno, parasito, bioquímica, hemato e mais um monte de outros cursos, tá? Que você tem videoaulas, materiais complementares e o certificado, como eu falei para você, você pode baixar, salvar em PDF, imprimir, por exemplo, apresentar na sua faculdade, na pós-graduação, num concurso público, processo seletivo, para progressão de carreira, ou seja lá o que for mais importante para você nesse momento da sua carreira, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo e na descrição também do vídeo, clica lá, dá uma conhecida, dá uma estudada lá para ver o que você achou e tal. Se você quiser, clica lá num botão que tem no WhatsApp, por exemplo, vem tirar dúvida com a gente, para você conhecer, tirar as dúvidas todas. Tem garantia também, se você não gostou, durante 7 dias aí você pode avaliar o produto que a gente devolve o seu dinheiro, tá bom? Então é isso. Obrigado por me ouvir até agora. Um grande abraço e até a próxima aula.